Salve Maria, queria cumprimentar você que nos acompanha. E para a gente começar mais essa aula, vamos fazer uma breve oração inicial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Rainha das vocações, rogai por nós. Bom, queria mais uma vez agora, depois dessa oração, cumprimentar você que nos acompanha, que está acompanhando essas aulas em preparação para a consagração ou que só caiu aqui por acaso mesmo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a vocação de Nossa Senhora. Mas antes eu queria começar com uma breve poesia que Futon Shin coloca no começo do seu livro, Primeiro Amor do Mundo, dedicado à mulher que amo. A mulher com que o próprio Deus sonhou antes da criação do mundo. A mulher de quem nasci à custa de dor e trabalho na cruz. A mulher que sem sacerdócio podia dizer no Calvário: eis o meu corpo, eis o meu sangue, pois ela somente deu-lhe a vida. A mulher que guia minha pena, vacilante nas palavras, a falar da palavra. A mulher que no mundo vermelho exibe o azul da esperança. Aceita esses agraços do pensar deste pobre autor e com alegria transforma seu vinho com o poder de seu filho. Faz o milagre e salva sua alma, sem esquecer a minha pelo caminho. Bom, eu queria começar com essa breve poesia para introduzir bem a gente nesse tema e fazer uma pequena paráfrase do que Futon Shin fala. Aceita essas pobres palavras dessa pessoa que aqui vos fala e que ela possa servir para te engrandecer, ó Mãe. Bom, meu nome é Marcos Vinícius, sou seminarista da Diocese de Anápolis. Estou já no último ano de formação, já preparando já para as provas finais. E para mim é muito caro falar de Nossa Senhora, porque desde quando eu era muito pequeno eu aprendi sobre Nossa Senhora. Aprendi que ela era minha mãe. Desde muito criança eu aprendi a rezar o terço com a minha avó. Ela mora na fazenda, eu ia para lá passar as férias com ela. E ela sempre me ensinou essa devoção do terço diário. Então já de pequenininho eu criei esse costume de sempre rezar o terço. Minha avó sempre foi muito devota de Nossa Senhora. Ela foi batizada como Maria Aparecida em homenagem a Nossa Senhora. E sou consagrado a ela pelo método de São Luís desde 2015. Um ano antes de entrar para o seminário, eu comecei o processo da consagração, nem pensava em entrar para o seminário, mas já queria me doar inteiramente a Nossa Senhora, me dar inteiramente a Jesus por meio dela para que ela pudesse me levar a Ele. Talvez até uma parcelinha de culpa na minha vocação também. Parcelinha não, uma parcela muito grande. E eu tenho muita certeza de que a minha vida é dela. Um fato que aconteceu depois que entrei no seminário, em que a minha vida foi salva, e eu sei que foi por sua intercessão. Essa história eu não vou contar ela aqui hoje, mas depois daquele dia, eu que já era consagrado a ela, eu já tinha me dado inteiro a ela, eu renovei minha consagração sabendo: mãe, se eu estou vivo, foi por sua intercessão. Então, eu vivo com essa certeza de que ela é minha mãe, cuida de mim, e que o que eu tenho que fazer é cada dia aprender a ser um filho melhor, estar mais próximo a ela. Minha vida é toda dela, e ela tem cuidado muito bem. Se hoje estou aqui nesse caminho do sacerdócio, porque várias e várias e várias vezes ela me pegou nos braços e falou assim: eu estou cuidando de você, meu filho. Então, procuro cada dia mais viver essa devoção filial à Nossa Senhora. Então, o nosso tema que a gente vai falar hoje é sobre a própria vocação dela, o que é a vocação de Nossa Senhora. Existem várias formas de a gente tentar abordar esse tema, mas a que eu escolhi para falar com vocês hoje foi a partir do texto de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, que é o anúncio do anjo, quando o anjo vem conversar com Nossa Senhora e anunciar que ela vai ser a mãe do Salvador. Esse texto ele é a base para quase todos os dogmas marianos. A gente tem aqui dentro a radicalidade da teologia mariana dentro desse texto, que quanto mais a gente procura e procura e procura, a gente não consegue esgotar a profundidade desse texto, porque é um texto que fala diretamente de Nossa Senhora, então a gente está tentando esgotar a profundidade de Nossa Senhora. E isso é impossível.
Então, antes da gente começar essa exposição, eu gostaria de ler o texto para a gente ter ele em mente e depois trabalhá-lo melhor. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Um anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: Não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado de Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? E o anjo lhe respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que nascer é santo, e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, já é o 6º mês, daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se da sua presença. Quando a gente vai falar sobre Nossa Senhora, sobre a vida dela, sobre o que Nossa Senhora é para nós, católicos, a gente tem várias formas de abordagem. A teologia católica ela vai abordar de formas distintas. Mas para mim, a melhor de todas elas é abordar a partir desse texto e da vocação de Maria. Mas a pergunta é: qual é a vocação de Maria? É uma vocação bem simples, a vocação para ser mãe de Deus. E isso já diz muito sobre ela. E nessa vocação está a raiz de todos os mistérios que virão depois. Então agora a gente vai procurar abordar um pouco melhor o texto, para a gente poder entender melhor o que esse texto quer passar para a gente e um pouco da profundidade dele. No primeiro versículo, o versículo 26 e também o versículo 27, a gente tem um pouco da contextualização do que está acontecendo, do tempo em que a gente está e do lugar onde a gente está. Essa contextualização é muito importante e ela tem que ser entendida com o que está antes. É muito interessante isso, a gente só consegue entender o texto plenamente se a gente olha um pouco do contexto dele, e o contexto tem muita relação com o que está antes também. Então, o texto anterior diz respeito ao nascimento de João Batista. Então, é o anúncio que o anjo faz a Zacarias. E lá quando o anjo vai anunciar a Zacarias, ele insere Zacarias num determinado tempo. Ele fala que Zacarias era um sacerdote da tribo de Levi, que estava exercendo as suas funções sacerdotais no templo, pois era o período da sua tribo, da sua classe, estarem lá no templo exercendo as funções. Depois a gente descobre que existiam 24 classes sacerdotais. Zacarias era da classe de Abias. Cada classe passava 15 dias no serviço ao templo. Então, Lucas, que está no contexto ali da época, Lucas, quando fala que Zacarias era da classe de Abias, quem leu esse texto, que vinha do judaísmo, sabia: a classe de Abias serve no templo em tal época do ano. Então eles conseguiam se contextualizar num tempo concreto. Hoje tem pesquisas que conseguem fazer a reconstituição do que aconteceu e quando a classe de Abias estava servindo. E é muito interessante que essa reconstituição, a gente consegue colocar a data da anunciação no dia 25 de março. Então a reconstituição que o Papa Bento XVI ele vai colocar naquele livro Introdução à Liturgia, ao Espírito da Liturgia, e lá ele vai mostrar que a anunciação vai acontecer no dia 25 de março, a partir dessa única frase: Zacarias era da classe de Abias e estava servindo no templo. Então tá bom, então a gente sabe um judeu daquela época que lia,
consegue contextualizar. Tá bom, a classe servia em tal época, a gente está 6 meses depois da concepção, que se deu um pouco depois da concepção de João Batista, que se deu um pouco depois do serviço de Zacarias no templo. Então já tem o tempo exato que acontecia isso. E depois a gente tem o lugar, que é na cidade da Galileia, chamada Nazaré. E por fim, a gente tem a pessoa, que é a destinatária dessa mensagem. É muito interessante nessa parte, porque vai ser usada a palavra virgem. Há uma virgem prometida em casamento, o nome da virgem era Maria. Essa palavra é usada 2 vezes. Gente, Lucas, ele estava inspirado quando ele escreveu isso daqui. Então essa palavra tem que ter alguma relação com o texto geral. Essa palavra vai nos levar à profecia de Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14 de Isaías, onde a gente vai ler o seguinte: Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Lhe porá o nome de Emanuel, quer dizer Deus conosco. Ao usar essa palavra, São Lucas estava querendo fazer uma alusão direta à profecia de Isaías, que tinha sido feita 750 anos aproximadamente antes de Cristo. Então ele está colocando Nossa Senhora em relação a essa virgem de Isaías. E o contexto dessa profecia é muito interessante para a gente já começar a entender qual que é a vocação de Maria. Porque naquela época, o reino de Judá estava em guerra. E o rei, procurando por forças humanas se salvar, não estava procurando auxílio de Deus. E o profeta é enviado, então, ao rei e fala assim: pede um sinal, Deus vai te dar um sinal para te mostrar que Ele está com você. Não confia nas suas forças, confia em Deus. É Deus que vai salvar esse povo. Mas o rei, em toda a sua soberba, vira e fala assim: eu não preciso de um sinal. Eu não vou tentar o meu Deus. Com a falsa humildade, mas já com os planos ali por trás. E Zacarias dirige essa profecia ao rei para mostrar que Deus vai dar um sinal que é Ele mesmo que vai salvar o povo. Não são forças humanas que vão salvar o povo, mas é a força do próprio Deus. Então entendem o contexto que essa virgem está inserida? Então, ao falar 2 vezes a palavra virgem, nós estamos voltando na profecia de Isaías, que já falava que Deus vai estar com o seu povo e é Deus que vai salvar o povo. Guarda aí que isso é muito importante para a gente entender qual a relação de Nossa Senhora, qual a profundidade da sua vocação. Então, esse é o contexto que a gente está. E a gente chega agora ao versículo 28, que é a hora que o anjo vai chegar diante de Nossa Senhora. E o anjo vai entrar onde ela estava. E é muito interessante que essas próximas palavras são extremamente importantes para a gente entender quem é Nossa Senhora. Porque quem vai cumprimentar é o anjo. O anjo, a criatura angelical, meio redundante falar isso, mas o anjo se coloca em uma atitude submissa a uma mulher. E ele cumprimenta ela com o alegra-te, que seria o cumprimento romano da época. É tipo o nosso olá. A palavra grega é o haire. Então ele fala, oi, tipo assim, se colocando na posição inferior. Era o cumprimento que se dirigia ao imperador. Haire, alegra-te, cheia de graça. Nesse cumprimento do anjo, aí a gente tem primeiro eles colocando na posição inferior a Maria. Então, opa, tem alguma coisa especial nessa mulher. E depois a palavra cheia de graça. Aqui eu sempre gosto muito de falar o que um professor de Sagrada Escritura fala pra gente. Porque a palavra grega que é usada é kekaritomene, que é algo a mais do que um cheia de graça. Seria como se ele falasse para Nossa Senhora que ela é feita da graça de Deus, que ela está constantemente na graça de Deus, que ela é toda cheia da graça de Deus. Ela não é simplesmente cheia, mas ela é feita na graça. Essa palavra é uma palavra muito especial. E meu professor defendia que foi a palavra que o anjo usou para Nossa Senhora, que ele a cumprimentou em grego. Porque se ele tivesse conversado com Maria em hebraico, que seria o mais comum, e Maria tivesse falado para Lucas
um dado interessante que é sempre bom de contar também. Lucas ouviu isso aqui da boca de Nossa Senhora, porque ele fala que pesquisou. E quando Lucas se converte, Nossa Senhora ainda está viva. E ele viaja até Éfeso e escuta de Nossa Senhora esse relato. Então aqui a gente está ouvindo o relato da boca de Nossa Senhora. É como ela viveu essa cena. Lucas só fez foi transcrever isso. Então, Nossa Senhora, ao contar para Lucas, ela deve ter usado a mesma palavra que o anjo usou para falar com ela. E ela não usou a palavra em hebraico. Porque se ela tivesse usado a palavra em hebraico, ao colocar isso no grego, Lucas teria usado outra expressão, pleristoharistos, cheia de graça, que seria a tradução literal da expressão hebraica para dizer isso. Mas não, Lucas usa a palavra kekaritomene. Essa palavra, ela expressa algo muito mais profundo do que o pleristoharistos. Ela expressa que Nossa Senhora não é somente cheia de graça, como eu tinha dito para vocês, mas que ela é feita na graça. Outro dado muito importante da gente pensar nesse versículo é porque sempre quando eu chego diante de alguém, que eu falo assim, oi, tudo bem, fulano? Oi, fulano, como você está? Eu sempre uso uma saudação e logo após eu coloco o nome da pessoa. O anjo se aproxima de Nossa Senhora, usa uma saudação, o Haire, e depois ele coloca o nome de Maria diante de Deus. Maria diante de Deus é conhecida como a cheia de graça, a agraciada, a kekaritomene. É assim que Deus a conhece, desde toda a eternidade. E é assim que Deus a chama. Então tá bom. Então aqui a gente já tem um anjo chegando a Nossa Senhora e mostrando para ela uma realidade muito profunda. Ela é cheia de graça, ela é agraciada, feita na graça. E o anjo continua. O Senhor está contigo. No versículo 29, a gente tem Nossa Senhora se assustando com isso tudo. Ela, opa, peraí. Esse anjo me falou alguma coisa diferente. O que isso quer dizer? Ela entende a profundidade, por isso que o versículo 29 fala que ela se assusta e se coloca a pensar nas palavras do anjo. Porque ela entende a profundidade daquela saudação. E o anjo, então, o versículo 30 continua. Disse, não temas, Maria, encontrastes graça junto a Deus. E agora ele vai falar para Nossa Senhora o porquê ele está ali, qual o motivo daquela visita. E ele vai continuar dizendo, encontrastes graça diante de Deus, conceberás e darás à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus. Aqui agora a gente vai entrar propriamente na vocação de Maria. Aqui que vai ser anunciado o que se espera dela. Toda vocação é uma palavra latina que vem do verbo vocare, quer dizer um chamado. Então, o chamado ele é um chamado de alguém para uma outra pessoa, para que essa pessoa faça algo. Então, o anjo vem da parte de Deus, então é o próprio Deus que está chamando Maria, chamando a pessoa que está sendo chamada é Maria, e ele vai apresentar agora para ela qual é esse chamado. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui está resumido qual a vocação de Nossa Senhora, qual a sua missão específica. Nesses 3 versículos, do versículo 3, do versículo 30, nesses 4 versículos, do 30 ao 33, a gente tem um resumo de qual é o papel de Nossa Senhora. Ela vai ser mãe de uma pessoa. Mas quem é essa pessoa? E o anjo já vai falar para ela certinho. Primeira coisa, quando o anjo fala, lhe porás o nome de Jesus, Yeshua. Yeshua quer dizer Deus salva. Yeshua mostra para Maria que Jesus vai ser o Salvador. Essa criança que ela vai conceber vai ter a missão de salvar. Então, primeira coisa, ela é a mãe do Salvador. Ela será a mãe do Salvador. Depois, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Ela vai ser a mãe do Filho de Deus, que é um com o próprio Deus. Então ela vai ser a mãe do próprio Deus, maternidade divina. E por fim,
Aí a gente tem: e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ela é a mãe do Messias, o esperado. Aquele que os judeus esperavam para reinar sobre eles e salvar o povo. Então aqui a gente tem uma espécie de tríplice maternidade de Maria. Ela será, a missão dela é para ser a mãe do Salvador, a mãe de Deus, a mãe do Messias. E agora é interessante a gente pensar um pouco por parte dos evangelhos apócrifos também. Nossa Senhora havia sido entregue ao templo, ao serviço do templo. Ele já tinha tido contato com as profecias. Ali, ela conhecia muito bem os cânticos do servo sofredor, os salmos que falavam sobre o Messias. Ela conhecia muito bem a visão do Filho do Homem. Ela sabia como devia ser o Messias esperado. E quando o anjo anuncia isso daqui para ela entende. Poxa, se ele está falando isso, então esse menino que vai nascer de mim vai ser uma pessoa diferente. Ela sabia que o filho dela ia sofrer, mas ela sabia que o filho dela ia redimir o mundo. Ela sabia que o filho dela ia sofrer, mas ela sabia que o filho dela era o Messias esperado. E ela sabia que ele vinha da parte de Deus, que ele era o Filho de Deus. Porque já no Antigo Testamento a gente consegue perceber isso. Nas passagens messiânicas, esse Messias real que vem da parte de Deus, o Filho do Homem. Maria entendeu isso muito bem naquela hora. Mas ainda tinha uma pequena questão. Porque Maria, quando foi entregue ao templo, a tradição nos conta que ela havia feito um voto de virgindade. Tá bom, o anjo veio, anunciou para ela, falou: olha, ela já estava prometida em casamento. Falou assim: você vai ter um filho. Tá bom, tô prometida em casamento, vou casar. Vou ter um filho. Para um casal, isso é uma sequência comum. Mas Nossa Senhora faz uma pergunta intrigante para o anjo. Ela olha para o anjo e fala assim: como isso acontecerá se não conheço homem algum? E aqui essa palavra conheço na Sagrada Escritura, o verbo gnosco, ele tem um sentido um pouco mais profundo, que não é só o conhecer como a gente imagina, mas é um conhecer no sentido realmente sexual. Muitas vezes, esse verbo é usado para falar que um homem conheceu a sua mulher no sentido sexual. É o verbo que é usado para Adão e Eva, lá no paraíso. E Adão conheceu Eva. Então Maria olha e fala assim para o anjo: olha, eu não conheço, e aqui ela já expressa para o anjo que ela tem o pensamento de não conhecer nenhum homem, de não ter nenhuma relação. Tipo assim, como é que eu vou ficar grávida se eu não conheço homem algum? E o anjo vai continuar explicando para ela como isso acontecerá. E no versículo 37, ele vai mostrar para ela, ele vai falar mais ou menos assim: fica tranquila, Deus está com você. Pois para Deus nada é impossível, ele fala no versículo 37, depois de mostrar que Isabel estava grávida. Maria, acredita, é Deus que está contigo. Eu não te falei? O Senhor está contigo, você encontrou graça diante dele? Calma, o Espírito Santo vai vir sobre você e é ele que vai realizar a obra. Essa é uma obra unicamente de Deus. Ele não precisa da participação de nenhum homem. Então Maria agora, depois de entender tudo o que tinha acontecido ali, ela pode parar e falar assim: se é uma obra de Deus, se é Ele que vai realizar isso em mim, se meu voto não vai ser, eu não vou precisar quebrar o meu voto, então agora, depois de entender tudo o que estava acontecendo, ela pode dar o seu sim. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse é o versículo da resposta de Maria. Tem uma tradição que, bem tradição com T minúsculo, que conta que nessa hora a criação fez silêncio. Depois que o anjo anunciou para Maria, toda a criação esperava a sua resposta. Porque
a criação gemia em dores de parto, esperando a redenção. O homem estava perdido no pecado. E ali ele pôde ver a esperança voltar a nascer. E agora? O que ela vai falar? O que ela vai falar? Eu fico imaginando nesse momento como estava Gabriel também. É muito interessante se colocar nessa cena para imaginar como é que foi esse diálogo. Bom, eu acho que para Gabriel isso deve ter sido uma eternidade. Mesmo o tempo passando diferente para os anjos, eu acho que deve ter demorado mais tempo dele terminar a falar até Nossa Senhora responder para ele do que o tempo de toda a criação até aquele momento. Nessa ansiedade. E aí, qual vai ser a resposta dela? O que ela vai falar? Porque Deus esperava de Maria uma resposta livre. Deus esperava de Maria que ela aceitasse, mas livremente. Ele não queria forçar ela a nada. Toda a criação naquele momento faz um grande silêncio para escutar. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E aqui eu queria ressaltar duas coisas nesse versículo 37. Primeiro, a palavra serva, do grego doulos. Esse servo, o doulos, no sentido do tempo, daquele tempo, era um escravo que dependia a sua vida inteiramente do seu mestre. Ele não tinha nada. Tudo era o mestre que o mandava, que dava para ele. Ele vivia uma relação de completa dependência. E é assim que Nossa Senhora se coloca diante de Deus. Como essa serva, como essa escrava. Completamente dependente do seu mestre. Completamente dependente do seu Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. E por fim, ela dá o seu sim. Faça-se. Como Deus disse lá no começo da criação. Faça-se a luz. Maria agora olha para todo aquele mistério que foi revelado a ela e diz: faça-se em mim, segundo a palavra de Deus. Faça-se em mim o que o Senhor quer para mim. Então aqui a gente tem a raiz do que é Maria para cada um de nós. Nesse momento, o Espírito Santo desce sobre ela e Jesus é concebido no seu ventre. Então, naquele momento, Maria aceita a sua missão para a qual ela foi designada desde toda a eternidade, para ser a mãe do Salvador. É muito interessante a gente começar agora, depois de entender melhor esse texto, olhar um pouco melhor para o que quer dizer essa vocação. Como eu disse para vocês, a vocação, ela exige alguém que chama, alguém que é chamado e a missão para a qual é chamada. Deus chama Maria para ser a mãe do Salvador. E é muito interessante que Deus, quando nos chama para alguma coisa, Ele não nos deixa sozinho. Ele não nos abandona, mas Ele dá para cada um de nós todas as graças que a gente precisa para realizar aquela missão. Deus dá a cada pessoa, a gente pensa na parábola dos talentos, Ele sabe o que cada pessoa precisa para se desenvolver e exercer a sua missão. E Deus sabia qual era a missão que Nossa Senhora era chamada. Ele a chamava para ser mãe dele mesmo. É estranho isso, pensar esse grande paradoxo. Mas quão grande era a missão? Quão grande era a responsabilidade de Maria? E quão grandes graças ela precisava para isso? Por isso ela pode ser chamada agraciada, feita na graça. São Luís vai dizer no tratado: Deus juntou todas as águas, chamou de mar, juntou todas as graças, chamou de Maria. Ela é a pessoa que mais recebeu graças da parte de Deus. Aí a gente entende por que ela foi conservada do pecado original. Porque Deus já estava preparando ela para essa grande missão. Ele queria que sua mãe fosse pura, imaculada, nunca tocada pelo pecado. Garrigou Lagrange vai falar que se o pecado é uma separação de Deus, e Jesus, sendo Deus, não queria ficar separado de sua mãe em instante nenhum. Por isso a preserva de todo o pecado. Por isso dá para ela essa graça especial em previsão da missão dela de ser mãe de Deus. E em previsão dos méritos que Jesus conquista na cruz. Esse é o tamanho da missão de Maria, do tamanho do chamado que ela recebeu.
ser mãe de Deus e por isso precisava receber todas as graças necessárias para isso. Depois a gente tem de Nossa Senhora essa atitude de liberdade que se apresenta em toda vocação. A vocação ela não é algo imposto. O chamado de Deus ele não é uma obrigação. Deus convida. E Nossa Senhora, e aqui é muito interessante porque se ela não foi tocada pelo pecado, todas as suas faculdades humanas estavam plenas. Então Nossa Senhora conhecia muito bem as consequências daquela ação. Nossa Senhora conhecia muito bem o que essa missão significava. Conhecendo as consequências da ação, ela pôde, como nenhuma outra criatura, dizer de forma super livre a sua resposta. Ela para, olhando tudo aquilo que havia sido revelado para ela, conhecendo todas as profecias, conhecendo o tamanho da missão do filho dela e, por consequência, o tamanho da missão dela que estava associada à missão do seu filho, ela pode dar um sim libérrimo, um sim muito livre. A vocação exige essa resposta livre de cada um de nós. Maria é o exemplo que a gente tem que seguir. E por fim, um terceiro ponto sobre essa questão de Nossa Senhora é que esse sim não foi dado ele foi dado em definitivo, mas ele precisou ser continuado durante toda a vida dela. Ela tinha que continuar, porque aquilo que ela via lá atrás, quando o anjo anunciava para ela, depois ela tinha que continuar vendo ser realizado. Imagina o tanto que foi difícil para Maria na hora da crucificação. Ver seu filho ali e lembrando daquele chamado, lembrando daquilo que o anjo havia dito para ela, do tamanho da missão, ali ela ainda continuar dizendo sim a essa vocação e continuar unida ao seu filho. Esse sim de Maria foi constante. Aqui a gente tem o chamado concreto, mas ela concretizou mais ainda esse sim na vida dela com o passar dos anos. Maria se torna assim para a gente um exemplo para a nossa vocação. Toda a vida dela vai estar pautada nesse momento de graça especial, nesse momento para o qual ela foi feita, para o qual ela foi criada. É muito interessante a gente pensar, porque alguns podem argumentar, mas se Deus criou ela para ser a mãe do Salvador, então ela não tinha liberdade, a única resposta possível naquele momento era ela dizer sim. Ela era a criatura mais livre naquele momento. Ela, diante de tudo o que se apresentou para ela, ela escolheu com todo o seu coração um sim. É muito interessante que quando a gente coloca Nossa Senhora e sua vocação diante de Adão no paraíso, Adão e Eva no paraíso. Maria é a nova Eva. Gênesis 3,15. A mulher que esmaga a cabeça, a mulher da qual a descendência esmagará a cabeça da serpente. Tu lhe ferirás o calcanhar, e a descendência da mulher te esmagará a cabeça. Mas ela participa dessa missão do filho dela. Maria já havia sido prenunciada. Deus, no princípio, já havia pensado nela. Deus, no princípio, já havia pensado como ele queria que fosse a sua mãe. Maria, sim, se torna mais do que a mãe do Salvador, mais do que a mãe do Messias, a mãe do próprio Deus. Ela, por sua liberdade, por seu assentimento à vontade de Deus, ela realiza o projeto que Deus tinha para ela. Isso é vocação. O projeto que Deus tem para cada um de nós. A vocação de Nossa Senhora é a maior vocação que tem no mundo. Estou repetindo isso várias vezes, que é o que eu quero ficar na cabeça de vocês. Ela foi chamada para ser a mãe de Deus. Ela foi chamada para ser a mãe do Salvador. Ela foi chamada para ser a mãe do Messias. Se vocês querem entender melhor o que eu estou falando, olhem para a vida de Jesus. E hoje a gente consegue entender o que Maria entendeu no momento da Anunciação. Maria, com o seu sim, ela faz mais por nós. Primeiro, ela vai mostrar pra gente como a gente deve se portar diante de Deus.
com essa atitude de coração livre. Depois Maria vai ser o modelo para cada uma das vocações. No começo eu invocava Maria como rainha das vocações. Ela é o exemplo para qualquer vocação. Vocação à santidade, mais santa de todas as mulheres. Vocação ao matrimônio, ela viveu uma vida de casado. Vocação ao sacerdócio, ela é a mãe do sumo e eterno pontífice. Jesus foi gerado dentro do ventre dela. Nós que estamos no caminho do sacerdócio, a gente aprende que a gente tem que se tornar outros Cristos. E quem melhor para ensinar a gente a ser como Cristo do que aquela que gerou Cristo no seu ventre? Vocação à vida religiosa, Maria guardava tudo no seu coração e meditava nisso. E ela já entendia os planos futuros. Ela já vivia essa vida em união perfeita com Deus. Não perfeitíssima, que ela só poderia viver no céu, mas aqui na terra ela já vivia essa vida em união perfeita com Deus, a todos os momentos. Maria, assim, se torna modelo para cada um de nós. Mas mais do que isso, Maria é um modelo de resposta. Um modelo de como nós devemos responder a Deus. Entendendo que toda vocação vem de Deus, que todo chamado vem dele, e entendendo que todo chamado nos leva ao encontro com ele. Maria, na sua liberdade, nos ensina a ser livres para também dizer sim a Deus. E ela nos mostra que a vocação, ela é bela. Imagina, ser mãe de Deus. Perfeito. Mas a vocação tem seus momentos de cruz também. Não vou colocar aqui a cruz máxima, não, para vocês imaginarem o quanto Maria sofreu ao ver Jesus crucificado. Mas vamos pensar só um pouquinho em Maria quando Jesus fica no templo e Maria volta na caravana. Imagina a angústia daquela mãe de ver seu filho perdido. Fala assim, eita, perdi o filho de Deus. Imagina a angústia dela naquele momento. Dei bobeira. A vocação tem seus momentos de dor também. Mas a vocação, ela vem de Deus e nos leva a Deus. E quando essa dor é vivida junto de Deus, quando essa dor é vivida nos planos de Deus, ela se torna redentora. E aí que eu chego agora na crucificação. Santo Afonso Maria de Ligório vai falar que o que Nossa Senhora sofreu na crucificação, no coração, seria suficiente para matar qualquer pessoa. Ninguém teria resistido a tanta dor. Porque ela entendia que Jesus era o justo, que sofria pelos nossos pecados. Ela entendia que ele não merecia nada daquilo, mas ela entendia o que ele estava fazendo ali. Isso doía muito mais nela, porque ela sabia que era por cada um de nós. E ela se une de coração, ela une seu coração ao que Cristo sofria na carne. Imaginem esse momento. E como a dor, quando vivida nos planos de Deus, ela pode se tornar redentora. Sendo assim, Maria vai ser o exemplo perfeito para cada um de nós vivermos a nossa própria vocação. Sempre lembrando a Lumen Gentium, capítulo 5, nossa primeira vocação é a vocação universal à santidade. E depois se perguntar que Deus esperava algo de Maria. Tá aqui. Ele mostrou o que ele esperava de Maria. E Deus espera algo de cada um de nós também. O que ele espera de mim? Para que eu fui chamado? Ter a ousadia de perguntar o que Deus espera de mim. Para depois a gente aceitar isso e procurar viver cada dia melhor. Maria ousou ouvir a vontade de Deus para ela. E ousou mais ainda corresponder perfeitamente a isso. Ela é um exemplo de como seguir a vocação. Maria também nos mostra o nosso destino final. Por causa da sua vocação, por causa daquilo de ter aceitado o que Deus pensava para ela, qual foi o seu destino? O céu. Mas a vocação dela é tão grande, mas tão grande, que ela já antecipa um pouco do que a gente vai viver mais para frente. Ela já está de corpo e alma no céu. Uma vida vivida
segundo os planos de Deus, segundo aquilo o que Ele mostra para mim, só me leva para um lugar, pro céu. E é pro céu que eu quero ir. Eu espero que seja para lá que vocês queiram ir também. Então, se eu puder dar uma dica final para vocês, colhe Maria que é sucesso. Colhe Maria que ela vai ensinar para vocês muita coisa. Colhe Maria que ela vai conduzir vocês a Cristo. E conduzindo vocês a Cristo, ela vai levar vocês ao céu. Porque esse é o retrato da vida dela. Maria foi levada à união com Cristo. E pensa que união perfeita, ela se uniu. Ela podia falar: você é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Que coisa perfeita ela podia falar para Jesus. Como o Fulton Sheen coloca aqui nessa poesia, no começo do livro dele, a mulher que sem sacerdócio podia dizer no Calvário: eis o meu corpo, eis o meu sangue. Ela viveu inteiramente unida a seu filho. E uma vida unida a Cristo só tem um destino: o céu. Maria nos mostra isso. Uma devoção à Nossa Senhora, ela vai nos levar a 2 lugares. Primeiro a Cristo. Depois a Cristo eternamente, que é o céu. Ao banquete do Cordeiro, às núpcias do Cordeiro. Colhe Maria que é sucesso. Ela tem muito para nos ensinar. Ah, mas não sei o quê. Esse devocionalismo à Nossa Senhora só causa problema. Esse devocionalismo à Nossa Senhora que não sei o quê. Uma verdadeira devoção à Nossa Senhora nos leva a Cristo. E com Cristo, nós vamos ao céu. Que nossa mãezinha nos ajude, então, a vivermos como ela viveu. Aceitando os planos de Deus. Vivendo uma vida segundo aquela vocação específica que Deus tem para cada um de nós. Para que um dia, como ela, a gente possa estar unidos inteiramente, de corpo e alma, a Jesus no céu. Maria, Rainha das Vocações, rogai por nós.